Luana, boa noite, Ivan. Pensou que ia se livrar do Fórum na Copa até o fim dessa Copa? Não. Boa noite. Não, hoje é um ótimo dia, porque o Belusa estava aqui agora e hoje ele publicou um artigo no Valor, na imprensa falando sobre Marrocos em França. Ele fala que, na verdade, a partida mais escondeu, né, a bela partida que Marrocos fez do que efetivamente mostrou o futebol da França. Né? Ele pergunta assim, melhores do mundo? E ele faz um belo elogio ao desempenho de Marrocos, apesar de ter perdido a partida. Pois é. Boa noite, Deluca. Boa noite, Luana. Vamos lá. Hoje, meu último fórum na Copa, né, Deluca? Você ainda segue no final de semana aí, né? Fórum na Copa, claro. Vamos encerrar junto com a Copa do Mundo no domingo. O William vai ficar no comando aí no final de semana, mas eu encerro por aqui. Então, hoje, meu último programa. O primeiro da Luana e o meu último. Vamos lá. É isso aí. Bom, hoje a gente trouxe. A Luana está aqui para ajudar a gente nessa edição. Estamos também com um convidado especial, que é o Raimundo Bonfim, o coordenador da Central de Movimentos Populares, que reúne centenas de entidades de inúmeros segmentos dos movimentos populares. E, claro, Ana Prestes, nossa co-apresentadora aqui de todos os dias. Vamos já subir o Raimundo aí. Boa noite, Raimundo, tudo bem? Boa noite, Ivan. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite, William. Boa noite, Luana. É um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, Raimundo. Raimundo é parceiraço da Fórum, tem coluna aqui com a gente, estamos sempre juntos, né, Raimundo? Bom, vamos lá. A Ana Prestes já está conosco? Se tiver, já pode subir ela, Gui. Se não está, está chegando daqui a pouco. Enfim, daqui a pouquinho a Ana Prestes está aí também. Mas vamos já começando aqui nosso bate-papo, né, Deluca? A gente vai falar de Copa daqui a pouco também, claro. A gente tem disputa do terceiro lugar amanhã, né? Croácia e Marrocos, o time que a Luana estava falando aqui há pouco. Final no domingão, né? Argentina e França. Mas antes vamos falar um pouquinho de política e aproveitar a presença do Raimundo aqui, inclusive, já para começar com o tema que é a área do Raimundo mesmo, movimentos sociais, né? E então eu queria que o Raimundo começasse. Eu vou perguntar depois, Raimundo, sobre o que você espera aí das relações dos movimentos sociais com o futuro governo Lula, como vem sendo essa relação até com a equipe de transição. Mas antes eu queria que você desse um panorama para a gente de como foram esses últimos 4 anos para os movimentos sociais convivendo com esse governo Bolsonaro, que, como a gente sabe, não dialoga, muito menos com o movimento social, né? Mas como foram esses 4 anos aí para os movimentos sociais, visto que todas aquelas pautas que os movimentos sociais reivindicam, né, se tornaram ainda mais urgentes, né? Enfim, se você puder fazer esse rápido balanço aí para a gente começar. Olha, Ivan, muito bem. Eu acrescentaria mais os 2 e pouco do Temer, né? Na verdade, então, foi desde o golpe, aí são 6 anos, né? 2016 para 2022 foram 6 anos de absoluto desprezo do governo para com os movimentos populares, com a sociedade civil organizada, que atua na reivindicação de políticas públicas, de direito, tendo a questão do coletivo, do interesse coletivo e o interesse público acima dos interesses privados. Então, os governos Temer, o governo Temer e o governo Bolsonaro, na verdade, eles fizeram uma completa destruição de todos os mecanismos de participação popular da sociedade que foi construído não só durante os governos democráticos populares, mas já no governo Fernando Henrique, né? Pós-Constituição de 1988, que consagrou, né, o exercício da democracia, não só da democracia representativa, mas da democracia direta, através dos conselhos, das conferências, através de fóruns, né? Então, todo esse processo que vinha desde 1988, quando vem o golpe de 2016, isso é interrompido. Então, o governo Temer e o governo Bolsonaro, na verdade, o diálogo deles foram com os grupos milicianos, com os grupos de madeireiros ilegais, né, com os banqueiros, né, com todos aqueles grupos criminosos que se apropriaram do Estado brasileiro com o golpe de 2016. Né? Uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi, por meio de um decreto 9759,
de 11 de abril de 2019, extinguindo todo e qualquer forma e coletivo de participação popular. Né? Vocês lembram muito bem disso. Então, a grande maioria dos conselhos, dos colegiados, sobretudo aqueles que eram por decreto e não por lei, foram extintos. Né? Dos 90, mais de 90 órgãos colegiados e conselhos, 76 foram extintos no governo Bolsonaro. Resistiu, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, né? O CONSEA, por exemplo, que é um conselho super importante, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tem um papel importante na formulação, na fiscalização de políticas públicas de combate à fome e combate à miséria, foi extinto no governo Bolsonaro e não tinha nenhuma participação. Então, você vê, a fome voltou, foi extinto o conselho, como é importante essa comparação, né? Um conselho que era importante foi extinto e a fome voltou no país. Por outro lado, você tem outro exemplo de resistência, que foi o Conselho Nacional de Saúde, que resistiu, até porque é um conselho já mais consolidado, que tem legislação, e que ele resistiu e que teve um papel fundamental no enfrentamento da pandemia, no enfrentamento do negacionismo. Então, foi uma completa destruição da participação social e do vínculo com os movimentos sociais e no desmonte das políticas públicas na relação com os movimentos populares. Inclusive, uma das medidas que nós estamos propondo no revogaço é que esse decreto 9759 seja revogado, não porque terá mais efeito, porque está em fim, efeito prático, porque está em fim de governo, mas do ponto de vista simbólico, para esse governo sinalizar, estamos chegando e agora tem terá uma participação popular efetiva da sociedade e dos movimentos civis organizados. Raimundo, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Fórum na Copa. A gente vai passar um vídeo agora do presidente Lula com os catadores. Ele sempre participou, né, desse Natal dos Catadores, não é uma coisa nova, inclusive, né? Muita gente acha, nossa, o Lula foi nesse evento, ele vai em todos, só não foi quando estava preso, mas nos outros todos ele foi. É um evento que ele sempre bate ponto, o presidente Lula. Vamos ver esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta baseada no que a gente vai ver nesse vídeo. O povo pobre, o povo de rua, os catadores e tantos outros milhões de brasileiros não tem como chegar até o governo. Ele às vezes não chega ao prefeito, ele não chega ao governador e muito menos ele chega ao presidente da República. Eu quero assumir o compromisso com vocês de que não serão vocês que terão que ir até o presidente da República. Sou eu, o presidente da República, que tenho que vir até vocês para que a gente possa conversar e tentar encontrar uma solução definitiva para os moradores de rua e para as pessoas mais humildes desse país. Eu quero te perguntar, Raimundo, hoje de manhã eu estava, inclusive, participando de outro programa, eu falei sobre isso. É diferente ter um ser humano na presidência, né? Uma pessoa que consegue demonstrar empatia pelos outros. A gente tem, em especial quando a gente fala sobre movimentos sociais, a gente fala de grupos oprimidos, né? Pessoas em situação de rua, negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+. Como que é você, uma das principais lideranças de movimento social do Brasil, ter de volta uma pessoa que consegue se relacionar com outros seres humanos, né? Que não diz, vai ficar chorando até quando, isso é mimimi, e daí eu não sou coveiro. Para os movimentos sociais, como é ter uma pessoa como o Lula de volta na presidência? Olha, Willy, eu até me emociono também, que eu estava lá no encontro com os catadores, vou todos os anos, né? Então estava lá também junto. Então a gente se emociona, porque, na verdade, nós nos sentimos também responsáveis por esse retorno do Lula à presidência da República, né? Eu participei de uma reunião com o presidente Lula, já diplomado, a diplomação do Lula foi na segunda-feira à tarde, lá no TSE, eu estava presente, e na terça-feira, no período da manhã, 10 horas, cerca de 40 lideranças de movimentos populares, eu, inclusive, nos reunimos com o presidente Lula lá no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, onde nós apresentamos para o presidente Lula um conjunto de elaborações que nós fizemos através de um conselho de participação social do governo de transição, e ali
a mesma emoção que você traz nessa fala ali, muito próximo do presidente Lula. Por que eu digo que nós somos responsáveis e faz uma diferença muito grande? Porque nós falamos, presidente Lula, nós resistimos junto o golpe contra a presidenta Dilma. Nós resistimos junto os retrocessos do governo Bolsonaro, e do governo Temer e do governo Bolsonaro. Nós resistimos junto à prisão injusta do presidente Lula. Quantas centenas de pessoas desses movimentos foram inúmeras vezes no acampamento, na vigília Lula Livre em Curitiba, inclusive naquele ano de 2018, no Réveillon, deixaram suas famílias, seus parentes, para irem lá, para estar ao lado do presidente Lula, naquele Réveillon que ele estava lá na prisão. Nós resistimos, portanto, junto com o presidente Lula, os 580 dias de sua prisão. Nós participamos da campanha eleitoral do presidente Lula, inclusive compondo o conselho político da campanha. E agora nós estamos lado ao lado com o Lula, parece que é um filme ainda, né, que não caiu a ficha, né, da gente ter o presidente Lula, depois de tudo isso, de volta ao país. E, assim, ele está muito mais sensível, a gente sente, né, que em todas as falas dele, sobretudo quando ele fala da situação social, ele fala que sabe quem que esteve com ele nos períodos ali mais difíceis, né, da sua prisão. Então, é recheado de simbologia quando o presidente Lula, mais uma vez, vem no encontro com catadores e população de situação de rua, assumir compromisso de estar junto elaborando as políticas, de estar junto conversando com a população para tentar encontrar medidas no sentido de combater a miséria, a fome e do nosso povo. Estava lotado ali aquele espaço, quase 1.000 pessoas, catadores de todo o Brasil, liderança de movimentos sociais, população em situação de rua. Então, nós estamos muito otimistas por parte dos movimentos populares de ter um processo de profunda relação com os movimentos populares. Eu acho que, inclusive, eu participei do governo de transição, nesse grupo, nesse GT de participação social. O próprio presidente Lula, a presidenta Gleice, está colocando o elemento da participação popular e a relação com os movimentos sociais como uma política importante que perpassa todo o governo, né? Então, acho que nós estamos numa expectativa muito grande, apesar da dificuldade econômica, apesar da questão orçamentária, mas só à disposição do governo, partindo, inclusive, do presidente da República, inclusive, ele assumiu o compromisso que determinará que todos os ministérios tenham espaço de diálogo com os movimentos, com as suas mais variadas demandas, que não pode ser a ficar à mercê de cada ministro. E o compromisso dele de trazer todos os ministros nesse evento que você mostrou o vídeo, para mostrar aos ministros a situação da população em situação de rua, digamos assim, um ato revolucionário diante de tamanho fascismo, diante de tamanha destruição das políticas públicas, do aumento da miséria, da fome, da pobreza. Né? Tá fechado o seu microfone, Luana. Raimundo, você falou sobre esse espaço institucional que o governo Lula já, aliás, desde a transição já começa a abrir, porque houve diversas escutas da sociedade civil nos grupos de transição. Eu gosto muito de uma frase que era muito utilizada pelo Betinho, que quem tem fome não se revolta, quem tem fome se subjuga, né? Porque a gente vê uma situação de empobrecimento tão grande da população em que tivemos dificuldade de organizar os movimentos sociais. Exceto aqueles tsunamis da educação, tivemos poucas condições de mobilização mesmo diante de uma quadra tão difícil. E agora se abre essa possibilidade de interlocução com o governo. Mas também me parece muito importante a organização da base, né? Pegando outra frase feita aqui, né? O Frei Beto que usava muito essa, diz que governo é igual feijão, só funciona na pressão. Então, qual que é a perspectiva de organização das bases, das pautas, de retomar um processo de organização dos movimentos sociais para ter uma interlocução qualificada com o governo e a altura desse espaço aí? Muito pertinente, Luana, a questão que tu coloca. Ao mesmo tempo da gente se propor e ficar feliz com o governo abrir a possibilidade, né, de ter um processo de relação institucional com o retorno das conferências, dos conselhos,
nós também temos o desafio de manter o lado da organização popular, né? Eu, inclusive, avalio criticamente de que, durante os governos Lula e governo Dilma, o papel dos movimentos populares meio que ficou meio confuso. A gente não manteve a necessária autonomia dos movimentos, inclusive para pressionar o governo naquelas medidas que o movimento entendesse que não estava contente, né? Outro dia, numa reunião da direção nacional, nós estávamos discutindo apoio ao governo, oposição, situação, e nós concluímos de que a melhor forma de sustentar o governo Lula é manter uma mobilização popular e pressão para que ele atenda às reivindicações populares, né? Não é essa de se apoio a essa situação. Então, ao mesmo tempo nós, por exemplo, estamos propondo, nós apontamos no relatório do Conselho de Participação Social, que foi a novidade, porque, olha, teve 32 grupos, os GTs específicos, mas o governo de transição, por uma decisão da Gleice Hoffmann, que é uma das coordenadoras, é a articuladora de política do governo de transição, instituir um Conselho de Participação Social com 57 entidades, fóruns, movimentos sociais, das mais diversas que você citou agora, para debater essa questão da participação popular de forma transversal, né? E nós levantamos muita preocupação, quer dizer, como é que, para além das conferências e dos conselhos, que foram os instrumentos importantes, a gente dá um passo à frente? Por exemplo, como é que a gente usa as novas tecnologias para fazer consultas, para envolver mais gente no território? Esta participação popular não pode ser uma coisa de cúpulas, de movimentos, de ONGs, da academia, mas ela tem que descer para os territórios, ela tem que descer lá para as bases, ela tem que considerar a dimensão do país, a falta de acesso à questão tecnológica, mas ela tem que considerar as comunidades, os povos originários, quilombolas, né, ribeirinho. Como é que você envolve essa população nesse processo de participação popular? E, ao mesmo tempo, aqueles movimentos da Frente Brasil Popular, da Povo Sem Medo, da campanha Fora Bolsonaro, aliás, a Fora, o Ivan acompanhou aqui muito de perto. Nós fizemos aqueles grandes protestos em 2021, em plena pandemia, né, por vacina, para denunciar a situação da miséria e exigindo o impeachment do presidente da República. Nós, inclusive, agora, recentemente, há cerca de 15 dias, nós realizamos uma grande plenária dos movimentos sociais e nós tomamos a deliberação de manter esse espaço de articulação dos movimentos e da sociedade civil organizada como uma questão muito importante no governo, para pressionar os governos pelas demandas populares, mas, ao mesmo tempo, para a gente fazer um enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita, que continuará muito forte na rua. Então, ao mesmo tempo, um pé na institucionalidade, porque o governo abre essa possibilidade de você ter uma participação institucional, mas sem descuidar da necessidade de você manter-se unido nesses fóruns de movimentos sindicais, populares, estudantis, movimento camponês, para poder levar a luta, pressionar o governo pelas demandas, né? E também fazer o enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita. Legal, deixa eu aproveitar para ler uns comentários aqui no chat dos nossos seguidores. A Veranice, boa noite, William e Ivan, boa noite, Veranice, ela está sempre aqui com a gente. Que bom a Luana no Fórum na Copa, tá aí, já emendou direto o Jornal da Fórum com o Fórum na Copa. Temos mais alguns comentários aqui. Do Mário Lúcio Noberto, esse ministério do governo Lula não vai anunciar a Simone Tebet, ele quis dizer Simone Tebet, né? Tá brincando lá com Simone Tebet. A Lúcia mandou aqui um emoji de estrelinha. Dalva Souza também falou das mulheres. Poderia ter mais mulheres, tem mulheres tão competentes quanto os homens. A Rosimeire comenta, é preciso uma compreensão, foi feita uma frente única com vários partidos e costurar tudo isso não é fácil. Tenho certeza que o Lula fará o que é melhor para todos. Enfim, temos comentários aí do Matheus Esteves dos Santos, falando sobre a militarização do país. Rosimeire comenta de novo também, é evidente que tem muitas mulheres capacitadas, porém, pelo momento, teremos que ter paciência. O mais importante é o Brasil ir para frente, enfraquecer essa doença que foi o Bolsonaro no Brasil. Selma de Faria, boa noite a todos a fórum. Boa noite, Selma, obrigado pelo comentário. Agradeço a todos que estão comentando aqui. Chegou um superchat há pouco também do Vitor Sarno,
Obrigado pelo superchat, Vitor. Ele pergunta para o Raimundo aqui. Raimundo, quais os movimentos e entidades compõem a Central de Movimentos Populares? De quais entidades você faz parte? Frente Brasil Popular? Ele pergunta de outras aqui. São várias, né, Raimundo? Daqui a pouquinho o Raimundo responde, mas eu vou aproveitar esse comentário aí do pessoal falando sobre a quantidade de mulheres no governo. E já vou aproveitar para perguntar para a Luana também, que é uma mulher jornalista que está cobrindo bastante a transição, e também para o Raimundo, falar não só de mulheres no governo, como também representantes, né, da sociedade civil, dos movimentos sociais. Enfim, primeiro para a Luana perguntar o que você está achando dessa composição, Luana, você que tem acompanhado bem essas nomeações e tudo mais, se de fato falta muita mulher ainda, se você acha que elas ainda vão vir a ser nomeadas, né, como o Lula prometeu, e depois passar para o Raimundo para falar sobre essa representatividade também dos movimentos sociais dentro do governo, como que você vem avaliando essa movimentação. Eu assim, no anúncio daqueles 5 primeiros ministros, em que eram só homens, e só um deles pardo, o Lula fez questão de dizer, antes de anunciar, ele falou, olha, vai ter mulher, vai ter negro, vai ter indígena, vai ter diversidade nos ministérios. É verdade que tem uma pressão, como alguém comentou aí, de uma coalizão muito ampla, pressão de todos os lados de composição política dos ministérios, mas além de já ter anunciado a Margarete Menezes, né, uma mulher negra nordestina do campo que ela assume, que é a cultura, tem um indício muito forte de que a Anísia Trindade assumirá o Ministério da Saúde, que é um dos principais, é o maior orçamento, se eu não me engano, da República, é o orçamento do Ministério da Saúde. Não confundir, inclusive, né, Luana? Ontem eu vi pessoa, não sei o que é a Anísia, não, gente, não é a Anísia Yamaguchi, não, viu? É a Anísia, é outra pessoa, essa é do bem. Nízia Trindade, presidenta da Fiocruz, uma grande figura, muito relacionada com os movimentos sociais, inclusive ela é socióloga, né, uma figura na saúde, mas que tem uma formação na sociologia, e tem também a própria Simone Tebet, que com certeza vai assumir o ministério, a Marina Silva só não assume o meio ambiente se não quiser, né, tem possibilidade de Tereza Campelo, de Isolda Cello, de outras mulheres aí que, se não ministras, tendem a assumir cargos nos primeiros escalões, né? Carol Proner também pode ser um nome para direitos humanos, se não for ela, é o Silvio Almeida, que é um intelectual negro da mais alta qualidade e também relação com a sociedade civil organizada. E por falar em sociedade civil organizada, no Ministério do Trabalho assume um ex-presidente da CUT absolutamente relacionado com as centrais sindicais, que conduziu uma campanha, uma negociação histórica de reajuste do salário mínimo em 2006, que é o Luiz Marinho. Então, eu estou assim, animada com os primeiros anúncios e perspectivas de composição do Ministério. Acho que é desafiador, acho que ainda vai ter muita pressão, que ainda vamos ter que engolir alguns sapos aí no caminho, mas estou animada com os primeiros movimentos. Não sei o que o Raimundo está pensando. Eu também tô nessa linha, Luciana. Eu também fiquei chateado na hora que o presidente Lula anunciou ali, minha companheira, que é socióloga também, né? Eu comentei, sei lá, por mais que a gente pense na questão do argumento do presidente Lula, mas não foi assim, não foi legal, digamos assim, né? Eu trabalho para que a gente não demore muito para a gente ter paridade, né? Eu lembro que o presidente Lula, quando chegou do México, uma das viagens internacionais que ele chegou do México, ele fez um encontro aqui dos movimentos, né? Foi um encontro de muita gente, eu fui, e ele falou muito bem, né, que ficou admirado, porque no México tinha paridade no ministério, homens e mulheres, né? Ele falou, o Congresso, a sociedade aqui tem que debater. Mas isso depende de uma decisão política do Poder Executivo, né? Obviamente que a gente precisa ter sustentação na sociedade, não é um ato isolado, né? Mas eu advogo e penso que nós brevemente precisamos caminhar no sentido de ter paridade no Ministério, né? Isso é possível, necessário para avançar, até porque as mulheres são maioria na sociedade, por que não ser maioria no Ministério ou num secretariado de governo estadual ou no secretariado de governo municipal? Mas eu acho que, olha, se comparar, não dá nem para comparar, né? Os primeiros ministros nossos anunciados, que estão aí aparecendo como cogitação, com o Ministério miliciano, com criminosos, né? No governo que está aí. Então, já é um passo
gigantesco, e acho que, ao final, nós teremos um ministeriado bastante diversificado e representativo. Eu sei que, inclusive, a pressão de alguns setores pela Simone Tebet não é só uma pressão porque, de fato, ela teve um papel importante, é porque também eles entendem que ali é uma boa representação da chamada terceira via, é uma boa representação do que eles pregam, o setor. Muitos meios de comunicação, gente, vamos, quem está nos acompanhando, vamos aqui dizer a verdade. Grande parte dos meios de comunicação, que inclusive durante a campanha fizeram uma crítica maior ao governo Bolsonaro, a discordância não era do ponto de vista de modelo econômico, a discordância não era do ponto de vista de política social, era apenas no viés democrático. Para nós, dos movimentos populares e do campo de esquerda, para além da divergência da questão da democracia, do fascismo, né, do ataque às instituições democráticas, a nossa oposição e a nossa diferença é do ponto de vista de modelo econômico, da visão de Estado. Então, isso que é muito importante, né, a gente ter esta compreensão, porque senão a gente vê ali achando que vários setores que pensam diferente, têm projetos de país, visões econômicas diferenciadas da nossa. Com relação à participação nossa, dos movimentos e na liderança, foi fundamental a participação de muitas lideranças nos GTs de transição, né? A Luana, você estava falando aí, Ivan, que a Luana acompanhou bem. Eu, assim, já tinha acompanhado a de 2002, que foi mais ou menos mais próxima dessa, né? Porque 2006, 2010, 2014, como era a transição de governo da mesma matriz ideológica, não teve grandes, né? Digamos assim, movimentações, mas a de 2002 teve, e agora esta de 2022. É uma diferença enorme, quer dizer, foi uma coisa muito democrática, muito, muito participativa, né? Em todos os GTs tinha representação de partido, da academia, especialista, mas também todos os GTs teve representação da sociedade civil organizada, dos movimentos, e essa decisão da presidenta Gleice de criar esse Conselho de Participação Social de Transição, onde nós tínhamos 57 entidades, lideranças, pessoas indígenas, mulheres, quilombola, sem teto, sem terra, LGBTI, que é mais, né? Economia solidária, uma diversidade enorme que nós compomos o Conselho de Participação Social para além dos GTs. Então, obviamente que nós sabemos que enquanto nós estávamos discutindo ali nos GTs, tinha interesses lobistas já, e a gente sabe que o governo o governo é um governo de coalizão amplas, nós sabemos que os setores da burguesia, como assim o fizeram nos outros governos democráticos populares, vão fazer seus lobbies. Por isso essa importância da participação popular, por isso essa importância do fortalecimento dos movimentos populares, porque quanto mais participação popular, quanto mais os movimentos sociais, a sociedade civil organizada tiver força, mais a gente vai empurrando esses instrumentos criminosos, como é o orçamento secreto. Eles agora estão tentando dar aí diz que aprovaram um projeto que é mais transparência, mas eu vou dizer uma coisa, eu defendo o fim da emenda parlamentar de forma cabal, não é só essa questão de emenda secreta. Eu sou advogado e quando a gente já no início do curso de Direito, a gente aprende a atribuição, o papel típico de cada uma das instituições, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Não é atribuição do Legislativo dizer aonde vai construir uma ponte ou um posto de saúde, ou dizer aonde vai construir uma creche, ou um centro cultural, onde vai construir uma casa de atendimento às mulheres vítimas da violência. Isso é atribuição do Poder Executivo, desde Montesquieu, quando, né, teorizou ali a teoria da triparticipação dos poderes. Não é possível o parlamento ter, não é função típica do parlamento. Pelo menos no meio jurídico a gente já aprende isso nos primeiros meses. Então, é uma excrescência esse negócio de orçamento secreto. Eu diria, inclusive, que a minha posição é de que não deveria ter emenda nenhuma. Aí eles vêm com esse discurso de que é para atender a base. O papel do legislativo é 3: aprovar o orçamento, aprovar lei e fiscalizar os atos do executivo. Essas são as 3 atribuições típicas do parlamento, né? Mas não você colocar um orçamento, inclusive um orçamento impositivo, que é outra discrepância, né? Você amarra o poder executivo e, na verdade, esses instrumentos fazem com que também
o legislativo não tem autonomia, inclusive para criticar, para fiscalizar o governo, porque ali fica uma relação de submissão de um para com o outro. O poder executivo fica refém do legislativo, o legislativo fica refém do executivo. Então, nós precisamos avançar. Inclusive, hoje a CMP tirou a nota, né, defendendo, conclamando a sociedade que pressione o STF, falta 2 votos, a considerar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Aqui nos comentários tem um bolsominion dizendo: a onça tá vindo beber água. Rapaz, essa onça vai explodir de tanta água que ela já bebeu, viu? Tira essa onça da água que a bichinha está deste tamanho já, de tanta água que ela já bebeu, viu? Se liga aí. Falando nisso, vou mostrar um vídeo que esse nosso colega bolsominion está aqui comentando. Obrigado por ajudar no engajamento, viu? O vídeo vai chegar a mais pessoas graças a você, meu querido. Um beijo. Eu vou aproveitar para mostrar um vídeo que ele vai adorar agora. Estão começando a tirar as tralhas do Palácio do Planalto, em breve do Alvorada também. Vamos ver um videozinho aí de uma das coisas que está saindo do Palácio do Planalto, o vídeo que viralizou hoje. Eu acho. Cara, eu não tinha visto esse aí, não. Eu tinha visto aquele outro do caminhão que vai entrando. Esse aí eu não tinha visto, não. Mas o pior, eu vou mandar aqui lá no grupo, Gui. Eu mandei a foto aí, Gui. Salve pra gente. É que tá embalado, vocês não conseguem ver o que tem dentro. A crise não é só política, a crise também é estética, né? Sim. Eu fiz um tweet lá, depois vocês vão no meu Twitter, @deluca, eu fiz um tweet com as piores coisas que o Bolsonaro já ganhou. Essa que saiu chama-se Harley Mito. Mostra aí o que é o Harley Mito. Olha que beleza. Ah, não, gente. É uma moto de madeira que já é Bolsonaro ganhou. Eu vou mostrar os outros aqui. Eu vou mandar para o Gui. O Gui, sobe essas 8 fotos aí, Gui, que eu vou mandar lá no grupo. Outras coisas que vão sair do Palácio do Planalto e do Alvorada. Mas eu queria que vocês falassem, pelo menos, né, gente? A musiquinha deu certo, né? Tá na hora de Jair, Jair embora. Vai embora. Tá um clima mais leve já no país, já não tá? Já? E digo mais, é possível que o Lula mude para a Granja do Torto antes mesmo de tomar posse, viu? O Rui Costa está em negociação aí para ver se garante essa transição por um ambiente um pouco mais seguro também, para ele receber as personalidades que ele tem recebido. Na verdade, isso é normal nas transições, acontece do presidente ir para esse que é um anexo ali, né, da residência oficial da presidência da República, mas pela condição que nós estamos vivendo, é tudo muito diferente, né? O que você sentiu aí, Raimundo? Você estava animado com essas fotos? Aí, ó. Olha só, essa é a cadeira que o Jair Bolsonaro recebeu, uma das coisas que vai embora. Pronto, pode passar para a próxima. Ainda bem que vai, né? Tem aquelas pinturas também? Eu peguei uma. Aí, ó. Isso aí. É tudo feito de munição, isso, de munição, né? É o falecido Aliança pelo Brasil, que nem chegou a existir, bichinho, coitado. Verdade. Saudades do que não vivemos. Esse aí é ótimo. Esse aí está exposto no Palácio do Planalto, gente. Olha que coisa bizonha. Está lá, vai embora. Não é fake news, não, isso aí? Não é. Tem outra foto que mostra ele no meio do palácio. Ele colocou esse negócio. Olha que bela ilustração. Deus, é família Adams. Parece todos mortos, né, gente? Em homenagem à série Vandinha. Não foi a Vandinha, não. A Vandinha é muito bonita. A Vandinha é muito mais legal, você tem razão. Tem outro tweet de baixo. Foi fã ou hater que mandou isso aí? Olha, ó. Tem o Bolsonaro montado num búfalo. Pode passar, Gui. Mas a foto da família é fã ou hater? Eu fiquei em dúvida. E gente, mas assim, o senso estético deles é muito vidoso. Essa é uma réplica de um rifle que o Bolsonaro ganhou, feito de sucata. Olha, ó. Um quadro do Brasil, que tá faltando um pedaço do Brasil, não tá? Não, ou eu tô achando errado? Tá faltando um pedaço do Amazônia. Tem um pedaço do Amazonas. Deve ser o que o Bolsonaro vendeu. Aí já não já está desmatado, destruído, já nem tá mais. Aí tem mais um só. E aí, ó, um ônibusinho que ele ganhou, que tá lá. A empresa que faliu, né? A empresa que faliu. Então, só para trazer um pouco dessa.
porque no meio desse caos a gente tem que achar alguma coisa para se segurar, que eu vou trazer um tema sério daqui a pouco, mas é só para a gente poder se divertir um pouco, porque a crise não é só política, né, gente? Ela também é estética, tá claro, né? Não, e são tantos objetos que isso daria para depois fazer um museu da vergonha, né? Você expõe tudo nesse museu, porque assim, daqui a algumas décadas, eu acho que se contar, ninguém vai acreditar que isso aconteceu, né? Então tem aí esses objetos de prova, né? Para saber como era o senso estético no governo Bolsonaro, Museu da Vergonha. Só tem que receber para ir nesse museu, né? O pessoal tem que receber uma insalubridade. Tem que colocar aquela foto também que ele foi encontrar a imperadora, que ele se fantasiou com um colar, mais a faixa, mais não sei o quê. Aliás, esse negócio dele ter uma estátua dele próprio no palácio, né, essa de madeira aí, ele também fez uma autocondecoração. No início do governo, ele deu a si mesmo uma condecoração de uma faixa que ele fica usando em todo evento, que é um prêmio que ele deu para ele mesmo. Pois é. Gente, mas ó, eu quero contar para vocês uma história, 30 segundos. Diga lá. Na diplomação do presidente Lula na segunda-feira, vocês viram aquela imagem do boa noite, do boa tarde, presidente Lula? Eu fui a pessoa que dei o primeiro grito, é meu. Eu que iniciei aquele boa tarde, presidente Lula. Olha, e aí a galera veio ali e tal, tinha uns... eu tinha comentado com uns 3 ou 4. Eu falei, ó, na hora que terminar as palmas, presidente Lula, vamos puxar um boa tarde, presidente Lula? Não, o TSE vai quebrar o protocolo. Eu falei, pode, quero ver. Muito bem. Quebrar protocolo, coisa nenhuma, mas ficou lindo lá. Aí, na terça-feira, lá na reunião que nós fizemos com o presidente Lula, eu falei com ele, gostou do boa tarde? Aí nós recebemos ele com um bom dia, presidente Lula. Era internamente, lá no centro de transição, aí ele entrou assim, mas era uma reunião menor, nós estávamos 40 lideranças. Aí eu novamente falei, bom dia, presidente Lula. Ele sorriu, falei, gostou do boa tarde ontem? Eu adorei. Já tentou trazer um refrão, né, um mote que era lá de frente à superintendência da Polícia Federal, trazer esse mote para dentro do Tribunal Superior Eleitoral, foi fantástico. Perfeito. Pois é, eu queria comentar que era um grito que o pessoal fazia todo dia na frente da sede da Polícia Federal, né? Por mais de um ano, pelos 580 dias, aí não pulou um, né? Enfim, depois desse momento de descontração, aqui vamos falar um pouquinho também sobre algumas coisas sérias que, infelizmente, ainda envolvem esse governo, né? Esse governo já no final. Mas, bom, o Raimundo... Presidente em atividade, viu, Ivan? Exato. O Raimundo deve ter acompanhado, essa semana teve a operação da Polícia Federal, né, contra os bolsonaristas que estão acampados na frente de quartéis, que estão fazendo atos antidemocráticos, enfim. E hoje a Polícia Federal divulgou imagens de parte do arsenal de armas que foi apreendido com eles, né? A gente tem algumas imagens aí, se alguém puder botar na tela para a gente, só para o pessoal que está nos assistindo ter essa dimensão. Temos as imagens aí já? De Luca tinha mandado aqui nos bastidores, qualquer coisa eu vou pegar aqui de novo. Aí, tá aí. Pois é, isso é só uma pequena parte, né? Acho que tem mais, passar para o lado aí. Aí. Pois é. Na verdade, as apreensões foram em vários estados, né? Então tem fotos de diferentes estados. Foram 9 estados onde essa operação aconteceu, então tem armas diferentes em cada um dos estados, mas a gente vê armas, tem submetralhadora, tem rifle com luneta, que é tipo sniper, para você atirar tipo, a longa distância. E detalhe, muitas dessas armas foram apreendidas com a mesma pessoa, né? Uma pessoa tendo 7, 8, 10 armas, né? E a maioria delas adquiridas de forma legal, através desses dispositivos do CAC, que o Bolsonaro flexibilizou, né? Que é a categoria para caçadores, atiradores e colecionadores esportivos, né? Foi através dessa flexibilização que ele conseguiu facilitar o acesso a essas armas. E uma coisa, né, Raimundo, você que trabalha com movimentos sociais, já houve bastante, dentro de movimentos do campo, por exemplo, a reivindicação de ter direito a uma arma para se defender no campo. Mas uma coisa é a pessoa ter uma arma no campo para se defender. Outra coisa é a pessoa ter um arsenal de armas em casa, né? Enfim, como que você enxerga esse desafio agora para o governo Lula, Raimundo?
de desarmar esse povo, né? Porque a gente tem bolsonarista planejando atentado, tudo bem que a Polícia Federal agora está atrás deles, mas assim, o bolsonarismo vai persistir e vai persistir com pessoas armadas, né? Eu estava lá no dia desses atos criminosos, né? Eu estava em Brasília, inclusive eu tive enorme dificuldade de chegar no hotel que eu estava. O aplicativo ficou quase uma hora, porque ali em Brasília, quando você fecha uma via, você tem enorme dificuldade pela questão arquitetônica, né? Do Planalto ali. Então, fiquei quase uma hora, vim chegar em casa, no hotel onde eu estava, era 1h da madrugada, 40 minutos rodando no aplicativo. Inclusive, eu vim descobrir que eu estava a 800 metros da onde ficou o presidente Lula. E eu fiquei rodando no aplicativo e chegou um momento que o taxista falou, não chego ali, você precisa ir de a pé. Eu caminhei cerca de 800 metros de um local para chegar, e nesse trajeto eu encontrei, era quase 1h da madrugada, né? Eu encontrei alguns meliantes, né? Ainda andando ali pelas ruas em volta, só alguns com mochila, ainda desconfiava que eles poderiam carregar alguma coisa, mas assim, típico de miliciano, e parecia aqueles mercenários daquelas guerras de 200 anos atrás, em que o exército contratava, né, mercenário para poder fazer ato de vandalismo, enfrentar os outros exércitos. Uma coisa muito... Eu, inclusive, fiquei com medo, porque eu estava só, quase 1h, né? De vez em quando encontrava ali 1, 2, 3 pequenos grupos, e o meu hotel estava com as vidraças quebradas. Os funcionários estavam assustados do hotel que eu estava, isso era 1h da madrugada, e uns 2 ou 3 carros queimados ali em frente ao hotel que eu estava ali. Então, foram atos criminosos, e é de ficar estarrecido que ninguém foi preso. E foram atos praticados ali, à luz, à frente de todo mundo para ver, não foi escondido, não. Ninguém foi preso. Os veículos não tiveram as suas placas registradas para poder você investigar. E se fosse, primeiro que o movimento de esquerda jamais faria um ato daqueles, ato terrorista, né? Mas que, assim, numa manifestação qualquer tivesse algum acontecimento daqueles, estavam todos presos e até agora estavam sendo criminalizados, né? Estavam numa situação... inclusive, a imprensa, infelizmente, não cobriu, né? Não denunciou como deveria, na minha opinião. Quantas vezes, Raimundo, em piquete em forma na porta de fábrica, em tentativa de parar uma pista de rodovia, tem uma reação super violenta das forças de segurança, né? Exatamente. Mas eu acredito que, assim, que o governo Lula e o próprio ministro escolhido, Flávio Dino, já tem sinalizado, tem apontado que terá uma política de enfrentamento a essa situação, né? Eu estava lembrando agora, enquanto você estava falando, Ivan, lembrando do governo Lula, que nós tivemos uma política de entrega de arma. Lembra que a gente estimulava, inclusive tinha um recurso, uma indenização, não lembro se era R$300, tinha algum valor das pessoas, inclusive as pessoas que tivessem arma irregular em casa, a decisão dela de entregar não seria investigada, ou seja, nós tivemos um mutirão de desarmar a população, e enquanto agora você tem uma política de armar a população. E não é a questão do campo, porque, como mostrou as imagens aí, não William, em pontos chaves, no meios urbanos, né? De vários grupos armados. Então, é um enorme desafio. Por isso é importante, como eu falei, que o governo, para além de construir melhoria das condições de vida da população, nós teremos uma enorme tarefa de ir fazendo aos poucos, enfrentando esse fascismo e a essa política que, infelizmente, mesmo com a derrota do ponto de vista eleitoral do Bolsonaro, continua persistindo, inclusive com a conivência velada de setores da segurança pública com atos. Por que não aplica a lei antiterrorismo? A lei antiterrorismo é exatamente para esse tipo de ato. Ali houve uma clara evidência de depredar o patrimônio público, de incutir medo,
de inverter a ordem democrática. Há mais ato para ser classificado como terrorismo do que esse? Não tem. Mesmo se fosse a flexibilização de armamento para o campo, eu penso que deveria, no mínimo, ter um estudo profundo sobre a real necessidade e sobre se isso traria mais segurança. Porque o que a gente vê com a flexibilização que aconteceu no país, e foram dezenas de decretos, de alteração de legislação para permitir isso, é aumento de feminicídio, é aumento de violência doméstica, é aumento de violência nas escolas. Inclusive, além dessas últimas massacres que a gente viu, né, teve em Aracruz, teve naquela escola em Suzano, teve na Bahia, enfim. Além desses massacres, no mês de novembro do ano passado, foram dezenas de ameaças de ataques em escolas, né? Então, você tem, além do armamento, também um fortalecimento assim, dessa ideologia da violência, né? Do uso da violência e do medo, que vai impactando toda uma geração, né? Todo um país, mas em especial toda uma geração. Pois é. E isso leva a coisas como a ameaça de um bolsonarista que foi preso hoje ao ministro Alexandre de Moraes. Essa cena viralizou, né? Essa cultura armamentista encoraja as pessoas e dá a elas uma sensação de impunidade, né? A ponto de fazer o que esse cidadão fez. Esse sujeito se intitula Sarneyzinho do Maranhão, e ele viralizou num vídeo essa semana, prometendo executar o Moraes, falando que botou os homens dele, segundo ele tem uns capangas, e botou os homens dele para circundar o Moraes, tanto em Brasília quanto em São Paulo, e que ele ia matar. Ele acabou sendo preso hoje pela Polícia Federal. Vou botar o vídeo dele fazendo essas ameaças e depois o vídeo dele preso. Vamos assistir primeiro a ameaça. Dá uma olhada, Raimundo. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor não passa de um bandido. O senhor não passa de um bandido do PCC. Será que nesse país não tem homem para entrar ali e fuzilar esse vagabundo, esse bandido? Cadê os caminhoneiros desse país que não faz nada, que não para a nação, que não vai em cima desse bandido? Cadê as forças federais desse país, o Exército, a Marinha Aeronáutica, que não fazem nada? Será que só tem frouxo nesse país? Será que só tem covarde nesse país? Só o presidente, só? Eu quero mandar um recado aqui pro bandido do Alexandre de Moraes. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo. Meus homens já estão de olho em ti. Já tá te arrodeando aí em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo. Eu, Sarneyzinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado. Cuidado com tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro. Respeita o nosso presidente. Agora vamos para os refrescos. Então, ele pediu intervenção federal, né? Ele recebeu a tal intervenção federal aí executada pela Polícia Federal. Vamos ver o vídeo. Viagem de Uber. Exato. Mas tem vídeo, né, o Ivan, tipo, dele sendo preso? Tem um videozinho. Tem vídeo aí. Chorou, viu, gente? Chorou. Inclusive, as informações é que ele chorou, foi chorando o caminho todo. Ele foi preso na divisa entre o Maranhão e o Piauí. O nome dele o apelido dele é Sarneyzinho do Maranhão. Ele foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, nas eleições de 2018, pelo PSDB. E o PSDB do Maranhão, ele informou que expulsou ele sumariamente ontem do partido. Aí, chorando dentro da viatura, tadinho, né? Ganhar uma viagem para passar o Natal no presídio. E assim, amigos meus lá do Maranhão, né, e umas fontes que eu ouvi lá de Dom Bosco, a cidade onde ele vem, dizem que ele não tem onde cair morto, assim. Então é só bravata mesmo. Ele não tem matadores de aluguel, era só bravata mesmo, mas agora meus homens, bravata passou, né? Deixa eu aproveitar para dizer o quão ainda me impressiona, não deveria nem impressionar mais, o quão o machismo é assim, absolutamente cruel para a sociedade como um todo. Foi basicamente uma afirmação de masculinidade durante alguns segundos, durante alguns minutos,
que levou esse homem preso, entendeu? Que levou, claro, tem o ambiente do fascismo, tem uma ameaça concreta, né, à democracia, etc. Mas é uma afirmação de masculinidade, uma necessidade de afirmar masculinidade tão grande que, enfim, aí gera violência, gera ameaça, gera esse tipo de coisa, né? Pois é. E, Raimundo, esse tipo de discurso, você acha que, de alguma forma, causa um temor do que pode vir a acontecer até a posse? E como os movimentos sociais... Porque, assim, evidentemente, eu imagino que você vai comparecer, né, à posse, vai ter movimentos sociais em peso lá no dia 1º, né? Como vocês estão se preparando aí para lidar com possíveis casos de violência bolsonarista? Olha, nós temos dialogado muito com a coordenação da posse, inclusive eu participei de umas 5 reuniões, nós estávamos ao mesmo tempo participando desse processo de transição, mas também preocupado com a questão da mobilização, terá milhares de pessoas em Brasília, inclusive essa forma, esses atos, eles também têm como objetivo incutir medo nas pessoas, né, de não comparecerem a Brasília. Nós, inclusive, hoje eu tomei conhecimento que tem empresa de ônibus, de pessoas, inclusive, que fizeram vaquinha, tinham alugado ônibus e agora a empresa de ônibus está com medo de ser depredada no trajeto. Então, hoje mesmo, agora à tardezinha, está tendo uma reunião lá do pessoal da coordenação de transição, que está mais envolvido nessa questão de organizar as caravanas vindas por todo o país, com as forças de segurança, para assegurar nas estradas de todo o país que não tenha nenhum tipo de violência, inclusive com esses representantes de empresas de transporte, né, que estão também com medo dessa situação. Então, é muito importante. E aí, a melhor coisa da gente inibir e não deixar qualquer possibilidade de violência ou de vândalo é a gente tomar conta de Brasília, gente. A pior coisa que tem é as famílias, né? Eu, por exemplo, e acho que muitas pessoas fizeram, passou o dia 30, no dia 1º de novembro, reunimos aqui a família, falando, vamos esperar, vamos comprar passagem, parcelamos, alugamos o frete, vamos lá, né? Mesmo eu sendo dirigente de movimento, ia ter essa função, mas foi uma decisão de imediato. Milhares de pessoas fizeram isso, pessoas estão fazendo vaquinha, famílias se juntando, cotizando para mandar um representante. Brasília está totalmente tomado, a rede hoteleira, flat, não tem mais nada. Milhares de pessoas estão prontas, organizadas, deixando suas famílias para participar desse momento. Então, é muito importante a gente não cair nessa provocação, porque eles estão fazendo isso como uma forma de incutir medo para que as pessoas não compareçam a Brasília. Serão milhares de pessoas que estarão ao lado do presidente Lula nessa festa popular democrática em Brasília. Nós estamos muito animados aí com a estimativa. A Janja falou em 300 mil pessoas, Isso eu ia falar. Né? Mas acho que certamente em torno de 150 mil pessoas, o que é muita gente. Brasília, vocês sabem, é uma cidade que não tem milhões de pessoas ali na região metropolitana de Brasília, então ir para Brasília está muito caro, passagem de ônibus, passagem de transporte, alimentação, hospedagem, então, mas tem toda uma vontade, né, que está presa, né, que imagine você, né, quem acompanhou o Lula nos 580 dias, agora parece que ainda é um sonho, é um pesadelo, parece que não é verdade que nós elegemos o presidente Lula. Então, é muito importante aqui. Quem não for, ajude, tem a vaquinha aí, né? Ou, às vezes, você tem um parente, um amigo próximo. Aliás, tem muito mais gente que está querendo ir. No meio dos movimentos populares, eu mesmo, os movimentos populares urbanos estão articulando mais de 200 caravanas por o Brasil inteiro, em todos os cantos do estado. E não vai dar para todo mundo que está querendo ir dos territórios, da população nas periferias. Muita gente querendo ir, gente fazendo vaquinha, se cotizando, gente do Nordeste que vão levar rapadura, farofa, né? Vão levar tapioca, né? Então, vai ser uma festa popular. E eles ainda, por incrível que pareça, tem ainda alguns no meio deles que acreditam que vão impedir o Lula a tomar posse. A tarefa deles, o sonho deles era impedir a diplomação, não conseguiram isso, apesar desses atos criminosos e violentos, no dia 12 à noite, mas ainda tem uma parcela que eu acredito que é muito pequena, mas é uma parcela muito violenta
né, criminosa mesmo, né, de grupos milicianos que ainda vão tentar fazer atos para tentar qualquer situação que possa impedir. Mas eu acredito que o povo está determinado, está tudo organizado para ser uma festa popular, bonita, sem violência, e quanto mais gente se dirigir a Brasília, quanto mais gente tiver na posse, melhor, porque vai inibir qualquer tentativa de estragar a nossa posse. Né? Eu vou estar lá. Gente, a gente está terminando aqui o Fórum na Copa de hoje, nossa penúltima edição. Amanhã, a antepenúltima, amanhã é a penúltima, domingo é a última. Tem um comentário do Antônio Cláudio de Paulo aqui. Gente, fiz um comentário onde entra a onça, mas eu não sou bolsonarista, não. Não foi para você, não, Antônio. Foi para um bolsonarista de verdade mesmo. Fez vários comentários aí. Foi para ele, não foi para você, não. Agradecendo os comentários de todo mundo aqui, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. E também ajudarem a Fórum. A Fórum passa por um processo muito grande de perseguição jurídica. Quem puder ajudar, é só entrar no site da Benfeitoria. Lá no site da Revista Fórum vocês também acham todos os caminhos. Está aí também, benfeitoria.com/projeto/ajude a Fórum. É importante mais para que a Fórum continue fazendo esse trabalho de imprensa contra-hegemônica. Mas quem vem no Fórum na Copa não sai sem falar um tiquinho de Copa do Mundo. Quero agradecer, Raimundo, essa sua participação aqui no Fórum da Copa nessa sexta-feira e pedir os seus palpites. Jogos, decisão de terceiro lugar e final da Copa do Mundo. Quanto é que vai dar cada um deles? Falou, terceiro? Olha, eu acompanhei pouco, né? O terceiro lugar é Marrocos e... Croácia. Oi? Croácia. Ai... Meu coração é pelo Marrocos, mas a Croácia é durinha, né, de vencer. Mas acho que eu vou arriscar 1-0 Marrocos. E França e Argentina? 2-1 Argentina. Muito bem. Boa. Luana, seus palpites. Fiquei querendo colar do Raimundo, porque pelo menos a minha torcida é a mesma, né? É Marrocos no terceiro lugar, por questões geopolíticas, mas também por ter um país africano, o que chegou mais longe em Copas até agora, né? Mas vou arriscar um pouco mais. Vai que Marrocos faz 2 gols, 2-1, para não ficar também o negócio de que acho que 1 gol a Croácia faz. E Argentina e França, eu torço muito pela Argentina. Mas não sei, estou achando aqui que pode sair uma decisão nos pênaltis, que pode ser bastante sofrido, mas tende a ser uma decisão nos pênaltis, hein? Não sei o placar, mas vou apostar nisso daí, que a gente vai sofrer. Ivan Longo, obrigado pela parceria aqui nesses dias todos de Fórum na Copa, você que se despede nessa sexta-feira, mas vai se despedir deixando o seu palpite aqui para a gente ver se você é bom de palpite, pelo menos na final, né, Ivan? Que no resto... Pelo menos, Não, para a disputa do terceiro lugar, claro, vou de Marrocos também, eu acho que vai ser apertado, 1-0 Marrocos. E para a decisão, eu acho que vai ser 2-1 Argentina em cima da França, torcendo para que vença com qualquer placar, mas acho que vai ser 2-1. E é isso, muito obrigado, De Luca, pela parceria aí esses dias todos. Fórum na Copa se encerra agora esse fim de semana, mas o De Luca vai continuar aí no sábado e domingo, sempre às 19h. Obrigado, Raimundo, obrigado, Luana. É isso aí. E quem está assistindo aqui conosco, continue, porque tem ainda vídeo do Julinho com suas dicas culturais, Julinho Bittencourt, editor de Cultura na Fórum. A gente sempre encerra aqui o Fórum na Copa com as dicas do Julinho, e assim vai ser nessa sexta-feira de novo. Obrigado, De Luca, obrigado, Luana, obrigado, Raimundo, mais uma vez. Obrigada por terem me convidado. Eu ficava só assistindo daqui. Obrigado, Ivan, pelo convite. Obrigado, William e Luana, que bom papo aqui que nós fizemos aqui nessa início de noite, sexta-feira. Um abraço, viva a democracia, continuaremos lutando aqui pela construção de um país justo, soberano, democrático, enfim. Tchau, valeu, gente. Amanhã o jornalista Fred Melo, o jornalista Fred Melo Paiva, e no domingo o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, para a gente fechar o Fórum na Copa aqui. Então acompanhe no fim de semana e continue ligado aqui na Fórum. Valeu, gente. Boa noite, parabéns. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. A gente está chegando no fim da Copa do Mundo. Imagina a falta que vai fazer esse futebol
classe A todo dia, né? Então eu queria aproveitar para falar para vocês hoje sobre a diversidade, né? A diversidade no esporte, a diversidade na cultura. O futebol é o esporte mais popular do planeta, isso ninguém nega, né? A Copa do Mundo é o evento de maior audiência de todos. A grande graça do evento é a reunião dessas várias culturas, povos do planeta todo, que se manifestam cada um à sua maneira, nas arquibancadas, a gente vê aquele monte de gente fantasiada, é muito legal, muito bacana, né? O futebol e a cultura e a arte, eles manifestam claramente a maneira de ser dos povos. Os brasileiros têm a ginga acima da razão, os alemães do avesso com a razão acima do swing, os camaroneses que são alegria pura, né? Os argentinos com aquela garra, elegância, e por aí vai, né? Cada povo mostra no campo a sua característica, né? O mesmo se dá na cultura, na música, no teatro, na pintura, se confundem com o bailado da bola, o gingado, a técnica e a tática. Pois é, mas uma coisa, no entanto, tem soado já de algumas Copas para cá como uma espécie de alerta, né? De uma maneira geral, os times têm jogado de uma forma muito parecida, gente. Vocês não notaram isso? Assim, a impressão que dava de vez em quando é que era o mesmo técnico que treinava vários times, aquele círculo no meio de campo, aquela maneira muito próxima de jogar, segurando, trancando a bola, né? E, por outro lado, eu fui buscar manifestações culturais de vários países, que foi uma experiência muito nova, muito legal nessa Copa que eu tive aqui para conversar com vocês, e percebi mais ou menos a mesma coisa, que quanto mais recente a manifestação, quanto mais moderna, mais elas se pareciam entre si, as manifestações dos países, né? Tinha aquela batida, aquela mesma batida eletrônica, aquela mesma coisa, e ficava, claro, um detalhezinho aqui ou acolá, que diferenciavam essas culturas todas que se mantêm ainda preservadas ali no fundo, né? Tanto no futebol quanto na arte. Isso aconteceu claramente, principalmente nas seleções que chegaram às finais, que foram as seleções que, curiosamente, preservaram mais a sua maneira de ser e de jogar. Não tentaram jogar de uma maneira europeia ou de uma maneira mais eficiente, como se joga em outros países, etc. Não, fincaram o pé nas suas próprias raízes, né? Esse é um tema que eu acho que vale para reflexão para as próximas Copas, né? Para a cultura e para tudo. Que a gente... É muito legal a gente ter o mundo conectado, mas é muito legal também manter as próprias características de cada povo, que os países, esportistas e artistas deem uma volta em si e tentem reencontrar suas características maiores e melhores cada vez mais, e que vença com isso a diversidade. Muito obrigado, gente, um grande beijo e até amanhã, que tem mais Fórum na Copa.